gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre o segundo livro da série Das Aventuras de Sharp, do autor Bernard Cornwell. Mas antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, já aproveita para se inscrever se você está chegando aqui agora, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, assim você me ajuda muito no crescimento do canal. E hoje a gente vai conversar sobre o segundo livro da série, As Aventuras de Sharp. Essa é uma série do autor Bernard Cornwell que tem mais de 20 livros, é uma série gigantesca e já tem vídeo para o primeiro livro da série, O Tigre de Sharp. Esse aqui é o segundo, O Triunfo de Sharp, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Se você não leu ou você não assistiu o primeiro vídeo, saiba que aqui eu vou falar alguns spoilers do primeiro livro. Não tem jeito, né, gente? É uma série e não tem como eu falar do segundo livro sem comentar alguns detalhes específicos do primeiro. E aí pode ser sim que tenham spoilers, então se você se incomoda com isso e não leu o primeiro livro, leia o primeiro livro e depois você volta aqui para assistir o vídeo, tá bom? Como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, apesar dessa aqui ser a ordem cronológica de acontecimentos dos eventos, ela não foi nessa ordem que foi escrita, tá? O primeiro livro da série, na verdade, o primeiro livro escrito, na verdade é o 8º livro na ordem cronológica de eventos. O Tigre de Sharp, que é o primeiro livro da série, ele foi o 14º livro a ser escrito. E esse aqui, que é o segundo livro da série, ele foi o 15º livro a ser escrito, em 1998. Bom, aqui a gente vai ter então o nosso Richard Sharp. Aqui ele já é um sargento. Ele virou sargento no final do primeiro livro, por conta ali dos seus feitos, depois dele ter participado da Batalha de Seringapatam. Outro fato que é muito importante, que também vai ser uma base para os acontecimentos do segundo livro, é que no finalzinho do primeiro livro, o Sharp ele mata o Sultão Tipu. Ninguém sabe que foi ele que matou o Sultão Tipu. Ele estava sozinho ali no momento e aí ele mata o sultão e ele saqueia ali todas as joias que o sultão usava, que eram muitas. Por conta disso ele prefere não falar para ninguém que foi ele que matou. Ele até poderia ser ali condecorado pelo ato de ter matado o sultão, mas todas essas joias iam para o bolso da coroa. Então ele preferiu ficar quietinho e ficar com essas joias para ele. Aqui no segundo livro, a história vai se passar 4 anos após a Batalha de Seringapatam. Aqui a gente tem então, a gente vai acompanhar novamente o Sharp. Ele continua ali no batalhão do Coronel Weasley, né, do Coronel Arthur Weasley, vocês lembram dele? Que é um personagem que realmente existiu. E um dia o Sharp ele recebe a visita do Coronel McCandless. Vocês lembram dele? Ele é outro personagem que foi bastante importante lá no primeiro livro, né? O Sharp, inclusive, ele foi lá pro cerco de Seringapatam para poder resgatar o Coronel McCandless. E foi lá que ele conheceu o coronel. Então ele vai até esse cerco de Seringapatam, finge ser um traidor do exército britânico para poder ali tentar resgatar o coronel. Ele consegue, no final dá tudo certo e os dois ali criam uma relação bem bacana. Só que depois desses acontecimentos eles nunca mais se viram. Foi cada um para um lado, apesar dos dois ainda estarem na Índia. É muito grande ali a região, então o exército britânico está espalhado em vários pontos e aí eles meio que se afastam. Então depois de 4 anos o coronel vai atrás do Sharp porque ele precisa do Sharp para uma outra missão. E qual que é essa missão? Existe um homem chamado Major William Dodge. Esse major, ele é um desertor do exército britânico. Ele matou um homem e ele foi condenado à morte e ele fugiu do exército britânico. Ele se juntou a muitos traidores ali e montou o próprio exército. E ele sai por aí saqueando, matando, roubando vilas. É assim que eles fazem para sobreviver. Ele até chega a comandar um massacre onde a maior parte dos amigos ali do Sharp acabam sendo mortos. Inclusive esse acontecimento é bem no comecinho do livro. Eles estão ali em uma vila e aí chega o Major William Dodge com essa trupe dele, né? Fazem ali um massacre. O Sharp consegue sobreviver, ele se finge de morto ali no momento, mas todos os amigos dele, os companheiros dele, acabam sendo mortos. Então ele tem ali um certo ressentimento e uma sede de vingança por conta desse Major William Dodge.
E o Coronel McCandless está ali atrás dele para poder levar ele de volta para o exército britânico para ele ser condenado e julgado pelos atos dele, pelo exército. Ele não quer matar ele, ele quer que ele vá e seja julgado por todas as atrocidades que ele cometeu. Então ele vai atrás do Sharpe porque ele sabe que o Sharpe foi o único ali que já viu o Major William Dodge. Então ele conhece ele de vista e aí vai ser mais fácil dessa forma eles capturarem o Major. E os dois vão seguir nessa missão. E o Coronel McCandless é um personagem que eu gosto muito. Ele é escocês das Terras Altas. Ele já é ali um coronel que já tá há muito tempo no exército, então ele já tá quase numa idade de aposentadoria. Ele até sente que ele já tá sendo um peso pro exército, porque eles estão gastando demais com ele e que logo ele vai ser forçado a se aposentar. Ele é um homem muito devoto, assim, ele tá sempre lendo a Bíblia. Ele começa a ensinar isso, inclusive no primeiro livro, ele começa a ensinar o Sharpe a ler e a escrever, porque o Sharpe não sabe ler. Então é o Coronel McCandless que começa a ensinar o Sharpe a ler, o que é muito legal. Enfim, ele é uma pessoa muito boa, muito honesta, de muita boa índole. No meio dessa caçada, a gente tem uma batalha acontecendo. Uma batalha que realmente aconteceu, né? Como nos livros do Bernard Cornwell, ele sempre usa algum fato histórico real como pano de fundo ali. A gente tem a Batalha de Assaí. Essa foi uma batalha que aconteceu em setembro de 1803, próximo à cidade de Assam, no oeste da Índia. Essa foi uma batalha que aconteceu entre o Império Britânico e o Império Maratha, que era ali um império do estado hindu que existia e que ficava localizado entre a Índia e o Paquistão. Uma das coisas mais incríveis nessa batalha era que o exército que estava sendo comandado pelo Arthur Weasley, ele estava em grande desvantagem pelo exército inimigo. Eles estavam numa posição desfavorável, eles estavam com um número de soldados muito menor e ainda assim eles conseguiram vencer. O próprio Duque de Wellington, que é o Arthur Weasley, né? Mais pra frente o Arthur Weasley vai virar o Duque de Wellington. Ele escreve que essa foi uma das batalhas que ele mais tem orgulho de ter participado durante a sua vida. Outro personagem que também vai aparecer novamente aqui no livro é o insuportável Sargento Obadiah Haxel. Ele continua querendo ferrar o Sharpe de todas as maneiras. Inclusive, a gente chega no final do primeiro livro, o Sharpe joga ele para os tigres e ele não morre. Então os tigres não o comem, ele sobrevive e ele tem certeza que ele sobreviveu porque esse é o destino dele. Ele é um homem imortal. Ele quer acabar com o Sargento Sharpe e aí ele vai armar uma situação para acusar o Sharpe de tentativa de assassinato. Isso meio que dá certo e aí ele vai atrás do Sharpe para poder capturá-lo, para levá-lo para julgamento. No meio de tudo isso, ele meio que consegue descobrir, ele chega à conclusão de que o Sharpe tá gastando muito dinheiro. E só pode ser porque ele matou o Sultão Tipu. Então, ele sabe que o Sharpe tá ali com uma grande fortuna, ele quer ir atrás do Sharpe, matá-lo e pegar essa fortuna para ele. Ele junta ali alguns homens, promete um dinheiro para eles e ele vai atrás do Sharpe. Aqui também a gente vai ter novamente o Sharpe se envolvendo em uma situação romântica. Ele vai conhecer uma moça francesa, que é esposa de um homem ali da turma do Major William Dodge, um outro francês. E o marido dela, ele é meio que um bobalhão, assim, é meio que um paspalho. Só que o William Dodge tá tentando lá conseguir o amor da moça, mas ela vai se encantar pelo Sharpe. Bom, gente, leitura deliciosa. Eu acho que eu gostei ainda mais do segundo volume do que do primeiro volume, então estou ansiosa para ler o próximo volume da série. Tem um acontecimento aqui no finalzinho do livro que me deixou muito triste. Eu já tava imaginando que fosse acontecer e eu tava torcendo para que isso não acontecesse, porque eu fiquei muito triste. E como eu disse para vocês, eu não vou prometer que eu vou ler a série toda. Mas enquanto estiver gostosa a leitura, enquanto eu estiver me divertindo, eu vou continuar lendo. Então vamos ver aí até onde eu vou. O terceiro livro, pelo que eu vi, se passa no mesmo ano dos acontecimentos deste aqui, que é em 1803. Então não quero demorar muito para ler.
para já engatar no terceiro, né? Vamos ver se eu consigo encaixar essa leitura logo. Bernard Cornwell traz aqui de uma forma colossal, né, suas descrições de batalha. Eu acho que ele descreve guerras de uma forma maravilhosa. Gente, antes de finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma indignação com a edição destes livros, da editora Record. Primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês, gente, é a diferença dos dois livros. A gente tem aqui dois livros que tem tamanhos diferentes, que tem padronizações diferentes, e sem contar os erros de ortografia que eu encontrei neste livro. De verdade, é um descaso, porque são livros caros, tá? Cada livro tá na faixa ali dos seus R$60. Então, é uma baita de uma sacanagem com o leitor, a editora fazer um negócio de qualquer jeito. Eu fico realmente bem triste quando eu vejo um trabalho feito dessa forma, bem mal feito. Eu ainda não adquiri o terceiro livro, mas eu espero de verdade que ele não esteja tão jogado como esse. Bom, mas tirando a edição triste, né, a gente tem aqui um conteúdo maravilhoso, um livro muito gostoso, e eu recomendo demais a leitura. Se vocês querem se aventurar aí nas aventuras de Sharp, vale a pena conhecer, eu recomendo demais. E é isso, gente, um beijo grande e até o próximo vídeo.